Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira edição do Brazilian Leather Webinar Series. Nossa temática especial de hoje é o segmento automotivo e a sustentabilidade. Eu sou Rogério Cunha, da Inteligência Comercial do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, o CICB, e estarei junto com vocês na moderação deste debate tão importante para o setor de couros. O Brazilian Leather Webinar Series é uma sequência de 3 seminários online organizados pelo CICB, com o apoio da National Wildlife Federation, a NWF, uma organização da sociedade civil que trabalha lado a lado com a indústria no desenvolvimento de parcerias para o avanço de soluções de mercado e políticas públicas para eliminar a perda de florestas tropicais ao redor do mundo. Hoje, portanto, é o encerramento desta série que compartilhou informações tão importantes que nos permitem projetar o trabalho do setor de couros no âmbito da moda, da indústria moveleira e como se verá hoje no segmento automotivo, que é tão importante. Aproximadamente 37% das exportações brasileiras de couros são destinadas ao revestimento de assentos e acessórios para veículos automotores, sendo este atualmente o segmento com maior representatividade nas nossas vendas ao mercado externo. Para o nosso encontro de agora, teremos 2 convidados, o Stephen Jusk, da GST Auto Leather, fornecedora global de componentes de couro para a indústria automotiva, e Kim Sena, gerente de sustentabilidade da JBS Couros. A primeira apresentação será feita por Stephen, que falará inglês. Teremos tradução simultânea, bastando que seja selecionada a opção no botão Interpretation, na barra inferior aqui do Zoom. Depois será a vez de Kim, que falará em português. Em seguida, teremos as perguntas da audiência, que terá os microfones desligados durante todo o webinar, sendo possível enviar questões pelo botão Q&A. Quem não tiver sua pergunta respondida no webinar, em função de tempo, poderá enviá-la posteriormente para o e-mail contato@cicb.org.br. Antes de chamar o Stephen para a sua apresentação, eu gostaria de fazer uma menção especial aos associados do CICB, que estão presentes no nosso webinar, também aos participantes do Programa de Certificação de Sustentabilidade do Couro Brasileiro, o CSCB, e aos integrantes do projeto Brazilian Leather, que é uma iniciativa conduzida pelo CICB e pela Apex Brasil para o crescimento das exportações de couro do país. Dito isso, apresento então, com mais detalhes, o nosso primeiro palestrante, o Stephen. Ele é responsável pelas atividades de marketing da GST Auto Leather. A empresa é líder no fornecimento de componentes de couro para a indústria automotiva e tem entre seus clientes as principais montadoras, como Audi, GM, Honda, Ford, Toyota, Porsche, Mercedes-Benz e BMW. Stephen, portanto, a palavra é sua. Thank you, Rogério. Hopefully everybody can hear. Obrigado, Rogério. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Embora eu não tenho a menor ideia de quem será o próximo presidente, mas o dia está lindo aqui em Michigan. Sol nos próximos 3 dias, o que é algo raro para essa época do ano. O dia está lindo aqui. Mais uma vez, obrigado, Rogério. Em nome da GST, agradeço a oportunidade por participar dessa série de webinários. Hoje eu vou apresentar uma visão mais genérica do mercado de veículos automotivos e também o teor de couro nesses produtos, com base em dados de pesquisas da Nielsen na China, nos Estados Unidos. Em dezembro, eu apresento mais detalhes ainda e depois vou falar um pouco sobre sustentabilidade aqui na GST e também a nossa campanha nesse sentido. Como eu falei, o primeiro slide é uma visão macro da construção de veículos globais, com base nesses dados estatísticos mais recentes. Em primeiro lugar, vemos que não vamos chegar aos níveis pré-pandemia, algo que aconteceu em 2019.
90 milhões de veículos. Não vamos chegar nesse nível só lá para meados de 2024. O impacto é grande da Covid. Do ponto de vista global, achávamos que chegaríamos a 100 milhões na segunda metade da década, mas com certeza não chegaremos a esse número antes de 2030. Vamos ver os segmentos em destaque, para termos alguns detalhamentos com relação às marcas. Primeiro, falando de veículos. Concentrem-se, por favor, os segmentos DE, full frame e de luxo. São segmentos de veículos em que o couro tem uma presença mais importante. Felizmente, esses segmentos deverão continuar crescendo. 15 milhões de veículos, mais ou menos, no mundo todo. É um segmento que nós dominamos, em essência. Depois, o segmento C. É o segmento líder no setor. Sedã, veículos utilitários esportivos, usam bastante couro, mas nos últimos 5, 6 anos, houve uma canibalização dos materiais sintéticos, substituindo o nosso maravilhoso couro. Esse é o nosso foco também no futuro, mas precisamos dominar, dominamos essas áreas de E e de luxo. O segmento A, embaixo, um pouquinho inferior aos dados de 2016. Esse é um segmento, na verdade, em que o uso é bastante pequeno e, com toda certeza, o material ideal seria tecido ou sintético. Na próxima página, eu apresento o tipo de propulsão. É uma página importante para a gente. Estamos no meio de uma revolução, algo que acontece uma vez a cada século. Historicamente, quando você avalia o setor, é um momento realmente significativo. O que observamos é que o motor a combustão interna, que estaria ó, ICE, ao longo do tempo, ó, até 2025, vai continuar em queda e haverá uma substituição. Híbridos, veículos elétricos também em ascensão. Os veículos autônomos, está ali, menos de 1%, uma posição bem estável. São diferentes mecanismos, mas em relação ao autônomo puro, algo que deve chegar só lá para 2040, 2050. Mas o que afeta o nosso setor, e o que é importante reconhecer, é o fato de que grande parte dos fabricantes de peças originais vem investindo nos veículos elétricos e autônomos. Precisam avaliar os seus custos internos. E uma das respostas mais simples com relação ao custo é substituir o couro autêntico para usar o sintético. Nós, como setor, no mundo automotivo, algo que a gente trabalha muito para promover para os clientes que essa não é a direção certa. Os consumidores querem couro, mas é uma evolução natural que acontece dentro dessas empresas, por conta das pressões de custo, por conta também do investimento que vem fazendo nos veículos autônomos e elétricos. E o último comentário que eu quero fazer aqui é que grande parte do crescimento, pelo menos nos próximos 20 anos, virá da China e da Europa. China vai continuar sendo líder até bem depois de 2050. O investimento que o país vem fazendo e o compromisso que tem nesse sentido é impressionante. Muitas empresas chinesas entram no mercado automotivo e o plano é ter até 2035, querem ter aí 40% de veículos elétricos em relação à frota como um todo, ou seja, uma meta bastante ousada. Se puder alguém alcançar isso, é a China. No próximo slide, eu mostro agora os fabricantes
E eu vou falar depois sobre a situação na China. Temos aqui o impacto é bem parecido, mas em essência temos 4 níveis com relação ao volume. Volume 1, os líderes: Volkswagen, Toyota, Renault, Nissan, Mitsubishi, depois a Porsche, etc. 10 milhões de unidades por ano. Hyundai, Kia, GM, no nível seguinte. A Hyundai e a Kia vem crescendo bastante nos últimos 10 anos, é uma empresa verdadeiramente global, continuam a crescer. Marcas de luxo, a Genesis, por exemplo, uma empresa bastante progressista, digamos assim, cresce bastante. Ford, PSA e FCA, próximo nível. PSA e FCA vão se fundir, vão criar uma nova empresa. Atlantis vai ser o nome da empresa. O volume conjunto da PSA e FSA chegará ao nível 2. Muito importante para nós e somos, claro, fornecedores. E por duas empresas muito importantes para o corpo, a BMW e a Daimler. 3 milhões, mais ou menos, de veículos por ano são os mais importantes do mercado de luxo com relação a volume. E, claro, é importante para nós do setor. E o próximo seguinte, essa linha azul, o crescimento que é por conta do volume que vem da China. Mas destaco que estamos agora com esse horizonte, 74 empresas de fabricantes de equipamentos originais na China. Empresas de veículos elétricos que se sustentam do subsídio governamental. O que continua existindo, se vão sobreviver no mercado ou não, é outra história. O compromisso deles é muito claro. Veremos volumes passando para os fabricantes nacionais na China. Muito lento, mas deverá assumir um papel de destaque nesse século. E a última página, com relação aos segmentos, é a divisão regional. Uma dúvida, surpresa, a região líder é a China. Todas sofreram um impacto de 20% em média por conta da pandemia, mas a China será uma área de crescimento, todo mundo sabe disso. Mas os mercados maduros devem voltar a níveis pré-Covid e devem manter essa comparação. O mercado norte cresce um pouco, a Europa está atingindo uma estabilidade, a mesma coisa no Japão, na Coreia, um pouquinho de crescimento na América do Sul e um pouco também do Oriente Médio, na África e no Sudeste Asiático. No Sudeste Asiático você continua vendo um crescimento na década toda. Grande parte vindo da Índia. E eu me questiono, será que esse crescimento vai continuar nos próximos 5, 10 anos? Porque a infraestrutura vai precisar melhorar muito para suportar esse tipo de volume previsto na Índia. Quem já esteve lá sabe que eles ainda precisam melhorar muito as estradas na Índia. Enfim, essa é análise por região. Somos um player global e para ser um ator importante aí nesse cenário, precisamos ter condições de atender o mercado chinês também por conta desse crescimento. Muito bem, agora passo a falar sobre o mercado de superfície. Muitas informações e eu separei por receita e por área, pés quadrados que eu usei. Eu quero apresentar esses dados e algumas informações. Eu sei, tem muita informação e depois eu passo essas informações para a Bianca e para a Jéssica. Do ponto de vista de receita, a previsão para 2021, trabalho que a gente faz internamente com a equipe de vendas. Os mercados que atendemos, que está em recessão, 5,5 bilhões de dólares. Claro, o impacto da Covid está incluído aí. Acreditamos que haverá mais 10% ainda,
mercado de volantes e de outros acessórios também. Embora não estudemos esse segmento do mercado, 6 bilhões de dólares é o que calculamos por tecido sintético, PVC, TPO, etc., camurça e couro. E aqui vemos também, por segmento de veículo, preço de entrada, padrão médio e padrão premium. O segmento premium é onde dominamos. O segmento intermediário ainda está aí para ser conquistado. E os materiais, os veículos baratos, é tecido. A mesma coisa com relação à área. 4 bilhões de pés quadrados no setor automotivo, mas esse valor pode chegar aí volantes, acessórios, pode superar a marca 4,05 bilhões. Isso é 2021. Mas para nós, como empresa, estamos dando muita atenção que não só concorremos com outros fornecedores de couro, e há fantásticos fornecedores de couro, mas precisamos manter a atenção no mundo de tecido, de sintéticos, de camurça, porque, francamente, a nossa participação no mercado vem sendo atacada aí mesmo. E, por fim, apresento o teor nos veículos por país. Vai 5 pés quadrados por veículo, até chegando a 75. Qualquer veículo que tenha algum teor de couro, no mercado do norte, 30% dos veículos tem algum tipo de couro, 18% na Europa, 30% na China, que vem caindo bastante nos últimos anos, Japão 5%, América do Sul 4% e Índia 2%. Repito, muitas informações, espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa, mas agora, no nosso setor, o foco era sempre no mercado de couro, claro, algo que a gente tem que acompanhar com atenção, mas agora também precisamos acompanhar o universo do sintético também, para entender o que acontece lá. Muito bem, eu já falei sobre o que fizemos com a Nielsen. É uma empresa de pesquisa muito reconhecida, eles concluíram um estudo na China e nos Estados Unidos, e vou apresentar para vocês algumas das páginas dessa pesquisa. Os dados detalhados serão apresentados em dezembro. São as páginas bastante importantes que eu quero mostrar para vocês. Em relação à preferência do material dos consumidores, na China, 1.827 participantes. 69% deles que participaram do estudo preferem o couro, algo muito significativo. E os outros segmentos que avaliaram foi alguma mistura, um híbrido, ou seja, tecido e sintético, 8% sintético e 5% tecido. Então, em relação à preferência, esse número é muito importante. Algo que precisamos apresentar para os nossos clientes e fabricantes de equipamentos originais. Na China, nos Estados Unidos, eu vou dizer o seguinte, nos Estados Unidos, esse valor foi um pouquinho inferior. Chegou a 73%, ainda assim um número importante. Os atributos, em segundo lugar agora, com relação à preferência do couro, nenhuma novidade para a gente, né? Que atrai o couro. Maciez, conforto, uma textura melhor, mais luxuoso, fácil de limpar, fácil de manter. Isso vale por todo o estúdio. Conforto e luxo. Ou seja, são as características mais importantes do couro. Algo muito importante para os consumidores há décadas. E é por isso que aspiram ter esse material em diferentes mercados. A próxima pergunta que fez parte da pesquisa, para os participantes, então, quando comprar o próximo carro, você vai escolher o couro como material na hora de comprar o veículo? E eu falei para ele assim, neutro, vou querer couro, não. E há participantes
que já tem veículo com couro ou com algum material misto, sintético com tecido, quem tem veículo com tecido, então sintético. O que eu quero destacar para vocês é óbvio, quem tem já um veículo com estofado de couro, percentual, querem couro próximo, muito provavelmente ou provavelmente, né, 92%. Os donos de veículos sintéticos, 90% disseram que muito provavelmente ou provavelmente vão querer ter couro no próximo veículo que forem comprar. Um número importante com relação à preferência pelo couro. Vamos continuar promovendo para a nossa base de clientes esse aspecto importantíssimo, ouvir o consumidor, evidente. Na próxima página, o resultado é muito interessante. A pergunta era a seguinte, os proprietários. Você sabe qual é o material que você tem no seu 36% não sabia. É um problema, algo que precisamos nos concentrar nas campanhas de comunicação para consumidores e clientes. Essa confusão e desconhecimento é o fato que garante as fabricantes poder substituir o couro por um sintético ou tecido. O que é importante, os donos de veículos com material sintético, 53%, essas são as pessoas que têm um material sintético no veículo, 53% deles achavam que era couro. É um número impressionante. Mostra o tanto de confusão que existe. E também ilusão ou enganação. O cara comprou o veículo e não sabia qual era o material. Um número realmente surpreendente, algo que a gente precisa realmente atacar. Na próxima página, falamos então da concessionária. Se o proprietário descobrisse que ele tinha um material sintético, perdão, não era couro, que é sintético, por conta dessa confusão, a pergunta foi a seguinte: o cliente aceita ou não? As respostas: 4% não aceitariam de forma alguma, 28% disseram que não aceitariam, 44% afirmaram que teriam que aceitar. Não gostei de ser sintético, mas vou ter que aceitar. E 15% aceitaria e 99% não se importa. É muito importante observar, ou seja, o cliente não ficaria satisfeito se de fato descobrissem que o material não era couro. O que é muito importante, na hora de decidir a sua próxima compra, você voltaria a comprar da mesma marca? Quando você receber um veículo sem uma descrição correta do material? 9% disseram que mudariam de marca e 65% disseram que pensariam em mudar de marca. Algo muito importante para os fabricantes de equipamento original. Eles não podem se dar o luxo de perder custo de participação no mercado. Ou seja, isso tem que ser mais claro, porque essa insatisfação que vemos, principalmente na hora de comprar, no varejo, na concessionária, é algo que precisa ser levado em conta. Ou não dão as informações, não são muito claras na internet ou no catálogo, mas na hora que o cliente está ali comprando o veículo, aí que acontece essa insatisfação, quando o cara descobre que não era. Muito bem, mudando de assunto, eu vou falar de GST agora. Para nós, sustentabilidade é muito importante. Podemos ver que para nós, quando a gente fala desse compromisso circular FTH, estamos avaliando toda a cadeia de suprimento de produto, entrando no foco com os parceiros, cuidado animal, rastreabilidade, sustentabilidade, para que tenhamos mais transparência com os clientes. E, lógico, a sustentabilidade está em toda essa cadeia, até internamente. O trabalho é constante, é intenso, para que tenhamos mais transparência com todos os parceiros, da propriedade rural até o couro. Isso, claro, internamente também. Esse é o compromisso FTH. Mergulhando um pouco mais, não há surpresa,
a cadeia de produto. Estamos trabalhando com os nossos parceiros, pegada de carbono, o bem-estar animal, a rastreabilidade para que tenhamos mais clareza, mais transparência, algo que não vale só para o setor automotivo, isso vale para todos os setores, mas aqui sim vemos a necessidade desse esforço. Temos agora um processo já em andamento que nos deixa bastante animado, algo que vai ser divulgado no início de 2021 para continuar trabalhando nesse sentido. É um compromisso pleno. E quando o produto chega às nossas mãos, continuamos com foco na pegada de carbono, mas também o foco é a preservação de produtos de energia, de água, da floresta. Os objetivos estão bem claros em todas as nossas unidades. São produtos que vêm revolucionando o setor com relação à sustentabilidade. Então, algo que nos deixa bastante entusiasmados. Muito bem, falar um pouquinho dela, porque é algo que nos desperta paixões. Começamos a desenvolver entre os nossos pares, todo o setor de couro, as associações, inclusive a CICD, a Leather United, que aqui não dá de unidade para vocês, claro, nesse sentido. A participação do couro no setor automotivo vem caindo nos últimos 5, 6, 7 anos, sendo substituída por alternativas sintéticas. É um problema que precisamos atacar em mais de uma frente, e esse é justamente o nosso foco. Já ligamos para vários membros das associações e esse círculo de grupos que vão receber o nosso foco. Traremos mais colegas, a concorrência também, porque achamos que precisa haver esse tipo de esforço, um plano sólido, com foco nas relações públicas com clientes e consumidores. Mas, em essência, é levar essa mensagem para os consumidores. No mundo automotivo, temos aqui a linha de frente. Não sabemos o que acontece com as ONGs, qual é a história aí da CSR, os gases do efeito estufa, produtos antimicrobianos, desmatamento e, claro, bem-estar animal e a rastreabilidade. Por isso que precisamos trabalhar com todos os colegas de abatedouros, setor de agropecuária, e daqui a pouco eu apresento o plano de ação. E também a retaguarda. Vou falar um pouco também. A estratégia de nome da marca, rotulagem, é um problema que precisa ser enfrentado também. Precisa haver regulamentação, e eu vou mostrar no próximo slide, porque acreditamos que precisa haver essa transparência completa com relação à superfície. O consumidor merece saber. Vai comprar um veículo que não é barato. E ele precisa entender que material está comprando, principalmente quando você tem a expectativa ou a aspiração ou a suposição de que é couro. Porque, em essência, nos últimos 20 anos, até 2014, 2015, o consumidor tinha duas opções, tecido ou couro. Não havia alternativa sintética que atendesse o requisito automotivo. Ou seja, essa linha de produto melhorou nos últimos 7, 8 anos. Os fabricantes agora colocam um produto substituto sem informar completamente. Grande parte dos consumidores não entendem. A gente quer, claro, jogar luz nessa questão para que haja, de fato, transparência. Além disso, nas concessionárias, precisamos atacar também a informação dada pelos vendedores nas concessionárias. E a falta de conhecimento material. Tem muito vendedor de carro
que não entende as características do couro, ou se é sintético ou não. Isso acaba gerando confusão entre os consumidores. Vale nos Estados Unidos, vale na China, mas é algo que precisamos elucidar para que esses clientes nossos possam retransmitir essas informações para os consumidores. E também uma oportunidade que está sendo perdida pelos fabricantes. Deixe o cliente decidir. Não é plástico. E cabe ao cliente escolher. Ele só precisa ter informação. Qual é o material? Ou pelo menos oferecer como uma opção. Ah, não, eu quero couro sim, não quero sintético. Algo que é bem difícil fazer no nível do varejo. O que sugerimos é reunir esses grupos e realmente focar nessa estratégia, num plano de ação. Primeiro, educar consumidores e clientes com dados. É necessário haver, na nossa opinião, um portfólio baseado em informações, em fatos, para que todos contemos a mesma história, para atender todas essas questões. Precisamos de um terceiro, um parceiro, um banco de dados comum para que possamos utilizar até que tenhamos essa história para deixar que a transparência aconteça. Em segundo lugar, precisamos fazer uma comparação clara de desempenho entre o couro e os sintéticos. Não há nada definitivo de um terceiro, de um parceiro independente. Precisamos ter para atender essas questões à esquerda. E, por fim, precisamos promover o governo, as políticas públicas para garantir uma rotulagem, continuar os benefícios, a beleza, dados concretos em relação à qualidade. E voltando a falar do governo, precisamos ter regulamentação e uma rotulagem. A América do Sul vem trabalhando muito bem, a Europa também vem melhorando, na Itália teve um avanço importante agora no meio do ano, e na China, nos Estados Unidos, não há essa regulamentação. A possibilidade de usar essa palavra no rótulo do produto. Precisamos promover nesse sentido para que tenhamos informações regionais e uma adesão completa nas diferentes regiões. E, em quinto lugar, aqui uma campanha unificada de relações públicas. Esses recursos precisam estar unidos para que tenhamos uma campanha bastante robusta para que possamos enfrentar essa questão de falta de transparência, falta de conscientização. E, por fim, vamos aproveitar a característica de o nosso produto não ser plástico. A atenção que o plástico recebe no mundo inteiro, ou seja, o abandono do plástico buscando outros materiais para evitar essa crise, a poluição, a gente precisa aproveitar esse movimento. Porque se o consumidor, de fato, entender que sintético é feito do petróleo, acho que vai ser positivo para nós nessa campanha. Vamos continuar tentando trabalhar nesse foco conjunto, reunindo especialistas nessa direção. E, por fim, já mostrei esse slide em outros webinários, mas vou repeti-lo, deixando bem claro que a transparência é importante. São 7 marcas que os fabricantes de automóveis usam do seu material sintético, sem nenhuma descrição, nem no catálogo, nem um adesivo na janela, online, nada disso. Só usa esse nome e acabou. E a gente, de fato, acredita que o consumidor precisa entender que essas marcas não são marcas de couro. Dá uma descrição correta. O consumidor tem que saber o que é. Aí ele decide. A gente vai continuar nessa campanha, algo que vem funcionando nos últimos 4, 5 anos. Estamos adicionando estão sendo adicionadas novas marcas, algo que precisa ser realmente esclarecido. E, por fim, essa é uma maneira bem interessante de falar sobre essa questão com relação à rotulação. Esse é um vídeo de 1 minuto que fizemos, divulgamos em todas as nossas plataformas sociais. Eu vou tocar o vídeo que encerra
a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção e estarei, claro, à disposição na sessão de perguntas. Mais uma vez, vamos escolher o quórum. So that concludes my presentation. And again, just let's let the consumers make Essa a era choice. então a minha apresentação. Deixemos então que os clientes façam essa escolha. Rogério, passo a palavra de volta a você. Excelente, Stephen. Obrigado. Obrigado por compartilhar conosco esses dados tão importantes sobre um dos segmentos que dá sustentação ao trabalho da indústria curtidora, que é o setor automotivo. A gente tem observado ano a ano um crescimento da participação deste mercado na compra de couro, não só no Brasil, como também no mundo. Atualmente, cerca de 20% do couro produzido no mundo é destinado ao setor automotivo. Isso reforça o valor desse segmento em um momento como este, em que podemos ter acesso a conteúdos atuais e tendências para esse direcionamento comercial. Nosso segundo convidado é o Kim Sena. Ele atua como gerente de sustentabilidade na JBS Couros, trabalhando em soluções ecoeficientes para a indústria coureira, desde a otimização de processos até a avaliação de mecanismos para a minimização do uso de recursos naturais. Kim foi um dos responsáveis pela criação do Kind Leather e da plataforma de rastreabilidade JBS 360. Kim, você pode dar início à sua apresentação. Bom dia, Rogério. Obrigado. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Suponho que vocês estão conseguindo ver minha apresentação. Bom, gente, primeiramente, bom dia para todos. É um grande prazer estar aqui no fórum como esse. Obrigado, CICB e NWF. Tem sido muito bem organizado o evento e espero que tenha mais desses no futuro. Um tema tão importante para a gente discutir no nosso setor e no mundo como um todo hoje em dia, né? E obrigado, Stephen, também. Muito legal, muitos insights importantes de sua apresentação. Fico curioso para ver esse estudo da Nielsen e um pouco mais das informações compartilhadas. Tem muita coisa ali que realmente precisa ser discutida e ser transparente no que diz respeito à informação que é passada para o consumidor nesse setor, né? Gente, eu vou trazer dois principais temas aqui para a gente discutir hoje. É quase que uma sequência do fechamento do Stephen, que é o tema de transparência, né? E a relevância dele para o couro e para a indústria como um todo de materiais. E depois a avaliação de ciclo de vida dos materiais e como a relevância que isso tem tomado para as cadeias de suprimento globais, né? Começando pela transparência, gente, e por transparência é importante a gente sempre olhar ela não só com o viés de rastreabilidade, né, de você realmente conseguir trazer tudo para o início da cadeia e ter essa informação,
mas naquele sentido de deixar de ter uma cadeia de produção que, historicamente, isso não é do couro, isso é para todas as cadeias de produção do mundo industrial, né? Que, historicamente, eram grandes fortalezas, eram fechadas, o que acontecia lá dentro, eu só sabia quem estava lá dentro, para cadeias que são grandes estufas de vidro, né? Abertas, transparentes. Então, isso que definitivamente é o que é importante discutir aqui, importante ficar claro, que a gente precisa avançar. E assim, trago um exemplo aqui, pessoal, de um relatório que foi lançado recentemente, alguns devem ter visto, de uma organização chamada Earthsight, que discutia e, na verdade, evidenciava algumas práticas de desmatamento no bioma do Chaco, né, no Paraguai. Esse, assim, não é o primeiro, existem diversos relatórios nesse sentido, não será o último, mas, assim, ele é muito particular porque ele traz a questão... Pessoal, vou pedir licença, o slide está passando automaticamente aqui. Voltei. Espero que vocês estejam vendo novamente. Deixa eu dividir a tela. Desculpa, retornei. Então, assim, ele foi focado na indústria automobilística, né? A gente está no mundo hoje que a gente tem informação por satélite gratuita e disponível para todos a todo momento. E esse tipo de abordagem se torna cada vez mais comum. Algumas instituições são financiadas para agir dessa forma. E isso vai se tornar cada vez mais frequente. O contato que a gente tem com a sociedade civil organizada mostra que isso não vai parar, porque expor as marcas é a principal forma de fazer barulho, de gerar impacto e de fazer as mudanças que elas esperam que aconteçam, né, essas instituições. Então, isso só vai se tornar cada vez mais frequente. E isso provoca as marcas, e isso para todos os setores, mas inclusive automotivo, a buscarem relações que elas deixam de ser puramente transacionais, uma relação de compra e venda, e que, diga-se de passagem, ela pode acontecer com o plástico, por exemplo, com o material sintético, porque é um material tão comoditizado que ele pode encontrar o material idêntico de um fornecedor para o outro, mas para o couro, essas relações elas precisam ser relações de confiança. Então, elas precisam ser relações, pela exposição que o couro tem ao tema de desmatamento, bem-estar animal e outros temas que nós sabemos, né, que estão em voga hoje em dia, as relações elas se tornam cada vez mais relações de confiança, de estabelecimento de parceria entre cadeias de suprimento e de transparência, né, de novo. De a montadora ter a segurança de que ela não vai ter, principal, por valor, propósito ou por medo de exposição, e aqui não é isso que vem ao caso, mas ela vai buscar transparência, ela vai buscar ter rastreabilidade total da cadeia e conseguir colocar a cabeça no travesseiro tranquilamente, sabendo que não vai ter um problema no dia seguinte, acusando ela de estar associada ao desmatamento, né? Ou alguma prática que compromete a saúde dos animais e o bem-estar deles. E aí, trazendo um pouco da nossa abordagem, assim, nós da JBS Couros, a gente, desde 2009, quando veio o compromisso público da pecuária e os grandes frigoríficos assinaram acordo, juntamente ao Greenpeace naquele momento, para respeitar algumas práticas, como não comprar animais de áreas desmatadas, não comprar animais de terras indígenas, muitos desses conceitos já estamos todos familiarizados, mas assim, isso já existia, isso já acontecia, mas aí voltando para a questão da transparência, né, e não só rastreabilidade. JBS 360, o que nós fizemos foi pegar uma informação que já era uma prática, uma lei aqui dentro, já era auditada, já era controlada, o que nós fizemos foi torná-la pública. Então, colocar a janela de vidro, né, para o nosso processo, e assim, nós ficamos, eu não sei se surpresa é a palavra correta, mas extremamente felizes por ver o feedback de nossos clientes nesse sentido, né? Inclusive as portas que nos abriram, porque isso dá uma segurança que nós aqui não conseguimos mensurar para o cliente de saber, cara, eu consigo rastrear através de um carimbo físico aqui no couro, auditado, consigo rastrear meu couro até o grupo de fazendas, né, que forneceram aqueles animais, e eu consigo ter certeza de que não estava associado ao desmatamento. Então,
Isso é uma abordagem nossa, naturalmente existem outras aí no mercado, mas queria dividir realmente o feedback positivo que a gente teve por abrir nossas portas, né? Deixar mais transparente o nosso processo. E aí, somando a isso, veio Juntos pela Amazônia. Esse foi um programa desse ano, um grande anúncio que a JBS fez, um plano, na verdade, de anos, para realmente ser a principal iniciativa de uma empresa privada para a preservação do bioma amazônico. E assim, ele é dividido em 4 pilares estratégicos, que passam por conservação da floresta e restauração dela, desenvolvimento socioeconômico das comunidades que vivem lá, são muitas pessoas que vivem no bioma amazônico e na Amazônia Legal, e merecem, precisam, né, se desenvolver socioeconomicamente de uma forma sustentável, sem desrespeitar o bioma, e o desenvolvimento científico e tecnológico, né, para que até os produtores consigam, com a maior produtividade para uma mesma área, eles consigam gerar a mesma receita, ter o mesmo lucro, garantir o sustento das famílias deles, sem precisar desmatar, né? E esse programa passa um pouco por tudo disso. A gente não vai ter tempo aqui para explorar um pouco mais, mas está disponível na internet e fica à disposição para dúvidas posteriormente. Mas aqui, o mais importante para o nosso tema é a sustentabilidade da cadeia de valor, né? Ele propõe algumas soluções ímpares, né, únicas, em como controlar a cadeia para além do fornecedor direto, né? Porque controlar quem está vendendo o animal direto para o frigorífico é algo que a JBS já faz, entre outras empresas já fazem muito bem há muito tempo. Mas o que é difícil, e aí nós conhecemos o sistema de pecuária nacional e sabemos dessa problemática, é conseguir entender o que acontece com aquele animal antes do último pecuarista, né? É um sistema que tem diferentes criadores ao longo da vida do animal, e o que a gente precisa para, de fato, controlar o que é um problema no Brasil, que é o tema do desmatamento. E aí, de novo, aqui, o que é que esse sistema vai proporcionar? Que a gente separe algo que é regime de exceção, que são as pessoas que estão na ilegalidade, que estão desmatando, mas que não representam os nossos pecuaristas, não representam a realidade da nossa pecuária, né? Muita gente, a grande maioria, fazendo de forma sustentável, mas poucos agindo na ilegalidade e manchando a imagem de toda uma nação, né? Então, o objetivo de você obter rastreabilidade e ter transparência para elos atrás na cadeia é você conseguir separar o joio do trigo, quem está fazendo certo de quem está fazendo errado, e expurgar aqueles que estão fazendo errado da sua cadeia de suprimentos. Então, assim, esse breve esquema aqui é para mostrar que a JBS, por meio da plataforma verde que ela propôs no Junto pela Amazônia, ela irá se comprometer até 2025 em controlar os fornecedores de nossos fornecedores. Então, os nossos fornecedores vão se cadastrar na uma plataforma blockchain, que nós não consultaremos os fornecedores deles, mas teremos um sistema de validação automática conforme todas as regras que nós já aplicamos para os nossos fornecedores diretos, seja controle via satélite, para garantir que não haja desmatamento, e todas as garantias que checam lista do IBAMA e lista de trabalhos análogos à escravidão, mas para garantir que esses fornecedores não façam parte da nossa cadeia, os fornecedores dos nossos fornecedores. E assim dando um passo muito importante na garantia da perpetuidade do nosso bioma amazônico, que é algo tão rico e biodiverso, né? E assim, falo isso com segurança de que é algo que nos deixa muito orgulhosos aqui no grupo, mas assim, que vai ser algo que vai mudar muito como funciona a pecuária nacional, tenho certeza disso. E assim, só para fechar aqui, gente, esse tema de rastreabilidade, vocês veem, né? Ele está avançando muito rapidamente, ele é um tema quente, e tudo passa pela transparência, tudo passa, não adianta você ter rastreabilidade, mas não fazer o cliente se sentir seguro. Acho que essa era a principal mensagem, e também dividir um pouco dos nossos avanços. E aí eu passo para o segundo tema aqui, gente, que eu gostaria de até ter um pouco mais de tempo para explorar, que é a avaliação do ciclo de vida de materiais, né? Assim, a grande pergunta para um montador hoje, lógico, além de todas as outras de custo, de lucro, de margem, de receita,
Qual o impacto ambiental causado pelos componentes do meu carro? Eles são cobrados hoje pelos clientes. Os clientes querem um carro mais sustentável, isso é claro, isso é óbvio. O Stephen divulgou alguns dados muito interessantes aqui que nos ajudam a ter ainda mais certeza disso, que já está evidente no mundo inteiro, especialmente o sinal mais claro que a grande guinada dos veículos elétricos não há, né? Mas para responder essa pergunta não é fácil. Assim, vocês estão vendo aqui um slide que é complexo, é confuso, mas porque a cadeia é complexa e confusa. O que esse estudo buscou fazer foi separar desde a extração da matéria-prima até o processamento dos materiais, a manufatura do veículo, o uso e o fim da vida do veículo, o que é que vai acontecer depois do uso dele, tudo que deve ser mapeado na cadeia automotiva para que realmente se consiga ter uma métrica coerente de qual foi o impacto causado por aquele veículo, né? Porque qualquer avaliação de um único ponto ela é superficial, ela não explica. E a gente se depara com muitas afirmações dessas, né? Acabam sendo muitas vezes generalistas. É elétrico, então é sustentável. Não necessariamente. Né? Ele vai ser mais sustentável em termos de consumo de combustíveis do que um veículo de combustão interna, certamente, mas se ele não toma cuidado não toma outros cuidados no design do veículo, ele não vai atender. E assim, isso aqui só para trazer um pouco de tudo que deve ser avaliado para caracterizar a sustentabilidade de um veículo, mas isso nasce no design, né? Porque um veículo, desde a fase de design até a sua manufatura, até o seu uso durante toda a sua vida, ele leva de 20 a 25 anos no país desenvolvido para quase 40 anos num país subdesenvolvido, né? Ou seja, muito tempo que aquele veículo vai ficar nas ruas. E são muitos veículos e a gente sabe que o impacto, por esse motivo, o impacto da cadeia automotiva na sustentabilidade, na busca por um planeta cada vez mais sustentável, ela é muito importante. E essa pergunta ela nasce no design do veículo, né? Depois que o veículo está pronto, sendo produzido, não tem muito o que fazer. É no projeto que tudo isso nasce. E os designers eles vão se fazer diferentes perguntas sobre como eu consigo ser mais sustentável na manufatura, na reciclabilidade, no uso dos materiais, na durabilidade dele, na eficiência energética e no fim da vida, né? Sem poder esquecer disso. E o Coro aqui, a gente fazendo autocrítica, ele é mais vulnerável em alguns pontos, como, por exemplo, a eficiência energética do veículo. Há materiais mais leves hoje, porém, ele é extremamente forte em outros, como durabilidade, né, indiscutivelmente, o fim de vida e como você consegue lidar com esse material. Então, assim, dentre outras aqui, mas, assim, o importante é a gente entender isso, se questionar e buscar quais são nossas fraquezas e trabalhar elas. E explorar os nossos pontos fortes, logicamente. E assim, a metodologia para se fazer isso é a avaliação de ciclo de vida de materiais, né? Ou ACV, mais conhecido como ACV, mas muitas vezes chamada de LCA, que nada mais é do que a sigla em inglês de avaliação do ciclo de vida, que é uma avaliação que busca, e aqui tem um exemplo que da pegada de carbono da cadeia de produção de ácido lático. Então aqui ele está olhando só para uma categoria de impacto ambiental, que é a pegada de carbono, porque naturalmente existem várias outras, né? Como o consumo de água, eutrofização, né? Que nada mais é que como que você vai aumentar a matéria orgânica em uma água, em um curso de água e, consequentemente, possivelmente acabar com o oxigênio nela e acabar com toda a vida que está lá. Então, existem diversas categorias de impacto que não são só o potencial de aquecimento global, mas naturalmente o potencial de aquecimento global é talvez a mais famosa. E assim, só para vocês, um exemplo aqui, né, do ACV, do ácido lático, assim, ele vai avaliar a cadeia inteira, desde a coleta da matéria-prima, da cana-de-açúcar, ou seja, quanto que a cana-de-açúcar absorveu de CO2 lá atrás, durante o seu crescimento, ou seja, bônus, ponto positivo, até o quanto de combustível que foi usado para colher, para processar, quanto de CO2 foi gerado em toda a indústria e outras matérias-primas. Então, assim, avaliar toda a cadeia. É uma avaliação muito complexa, muito difícil, mas é a única que pode, de fato, traduzir a sustentabilidade de um material, né? Porque ela é holística, né? Ela é abrangente, ela olha o todo.
E essa é a discussão. Aqui é um exemplo do ACV de um caminhão da Volvo, né? Tem algumas montadoras, elas estão bem avançadas nessa discussão, a Volvo não é a única, tem outras. Isso aqui é só um exemplo, mas, assim, eles inclusive criaram EPDs, né, que são as regras de avaliação do impacto ambiental de um produto. E um número importante é que isso aqui é um caminhão, tá? Então, assim, eles caracterizaram 12% do impacto como sendo os materiais e a produção dele, 58% do impacto daquele material durante toda a vida, né? Durante toda a vida, produção, uso e fim de vida. Como combustível, a exaustão com 30% e a manutenção com 5% ali. O que é que isso é importante a gente perceber, né? Que apesar desse número aqui ser um número real para um caminhão a diesel, essa relação tem mudado muito para um carro elétrico, né? E que é o nosso futuro, né? Como o nosso futuro muito próximo, inclusive. E assim, o impacto do combustível vai diminuir e, de forma relativa, o impacto dos materiais usados nele vão aumentar. O impacto vai aumentar. Então, a atenção e o peso do material utilizado no ACV, ele tem tomado cada vez mais relevância. E isso não é exclusividade do setor automotivo. A gente até acompanhou aí recentemente, né? O setor do couro se uniu para enviar uma carta. O CICB fez parte disso, dentre todas as outras grandes importantes instituições do mundo do couro, para a Sustainable Apparel Coalition, que ela tem um índice que compara materiais, e o número que traduzia ali o couro, ele era um número que a gente sabia que não era a real expressão do impacto ambiental do material. E isso por vários motivos. Um deles considerava um tempo de vida do animal extremamente longo, de 5 anos, a gente sabe que não é a realidade, ou seja, todo o impacto do animal na fazenda que é alocado ao couro, tinha um peso excessivo, não considera o tempo de vida útil do material. Então, foi até muito bem colocado nessa carta, é como se dissesse que um garfo de plástico fosse mais sustentável do que um garfo de metal, porque não levava em consideração que o garfo de metal eu vou usar durante toda uma vida e um garfo de plástico eu vou usar uma vez só. Então, isso não estava sendo levado em consideração. Essa carta, inclusive, já teve alguns efeitos já para a indústria. Mas, apenas para mostrar, essa carta não foi escrita à toa, essa carta foi escrita porque esse é um tema extremamente pujante na indústria e tem, inclusive, influenciado tomadores de decisão, designers, né? Eles, quando estão naquele processo lá, eles olhavam para isso aqui está mais direcionado para a indústria de vestuário, mas talvez não de uma forma padronizada e tão organizada, mas isso já é uma discussão muito presente na indústria automotiva. A gente já recebe de muitos dos nossos clientes perguntas, questionamentos sobre qual que é a sua ACV. Você tem um ACV, qual que é o impacto ambiental do seu couro? E essa discussão, assim, ela passa por diversos pontos. Assim, a alocação, como eu estava mencionando, a vida do animal, ela vai ser alocada nos diferentes produtos. Então, ela vai ser alocada na carne como principal, né? Lógico. Mas também em todos os outros subprodutos, inclusive o couro, inclusive o interior de um carro. E o carro vai carregar, né, esse impacto ambiental. Só que essa discussão ela é muito profunda, porque, por exemplo, essa alocação ela é feita de forma mássica e econômica, né, ou seja, peso e valor. E o número usado aqui do quanto que o couro representava de valor do animal, em muitas dessas tabelas padrão, era de 5%, 3,5% a 5% do valor do animal. E a gente sabe que isso não é a realidade mais. O preço do couro ele caiu de forma tão expressiva que não representa mais 5% de forma nenhuma. 5% ou 3,5% do valor do animal. Ele está mais próximo de 1% ou abaixo disso. Então, tem muitas discussões que, na verdade, cabe a nós, como indústria, explorarmos, gerarmos informação e entrarmos numa discussão que ela seja com embasamento científico, porque não há outra. Assim, uma discussão que passe por política, lobby, não é isso que vai vencer. Na área de sustentabilidade, não é isso que vai vencer nenhuma guerra mais. Lógico, isso tem um efeito, mas a discussão ela é científica. A discussão ela passa por uma avaliação de ciclo de vida e é importante a gente buscar entender, buscar medir qual é, por exemplo, a alocação correta da fermentação entérica ali do boi, né? Ou seja, o metano gerado por ele, para o couro. Porque
o impacto é absurdo. Assim, a cadeia do couro ela não é particularmente intensa em carbono, mas a da pecuária é. Então, essa alocação, para vocês terem ideia, para o potencial de aquecimento global, ela representa 80% do potencial de aquecimento global do couro, a pecuária, né? Então, ela é muito expressiva. Qualquer detalhe que a gente consiga ter, maior transparência, maior exatidão, com certeza muda a percepção absolutamente do material. E assim, nós aqui a gente engajou nesse tema muito fortemente pela relevância dele. A gente está fazendo uma avaliação de ciclo de vida do Kind Leather, né? Por ser nossa plataforma de couro sustentável e por gerar grandes, assim, diferenças claras nesse sentido, mas também do couro convencional, para a gente entender melhor, né? E a gente está fazendo isso junto com a consultoria baseada na Itália, chamada SPIN 360, em que a gente mede o impacto ambiental, como eu vinha comentando, não só em potencial de aquecimento global ou consumo de água, mas em várias outras esferas, como depressão abiótica, por exemplo, né? Ou seja, o quanto que isso vai consumir de combustíveis fósseis, de petróleo na nossa cadeia, toxicidade humana. Então, você expressar isso em diversas métricas, todas elas baseadas em ISO, né? Na ISO 14040, metodologias normatizadas e comparáveis, né? Que é isso que é importante. Possibilitar que a gente esteja na discussão, não ninguém fazendo um material sintético e chamando ele de vegano, porque ele não vem de origem animal, e fazendo a ele um paralelo, quase forçando, como se o fato de não ser de origem animal quisesse dizer que ele é mais sustentável, o que a gente sabe que não é verdade. Então, é a busca de como a gente deixa essa informação clara, mas através de uma abordagem científica, né? E a gente fez esse estudo esse ano. O primeiro estudo que a gente fez foi, a gente pegou algo que foi bem particular, que foram dados de frigorífico e fazenda. Naturalmente, por sermos uma empresa verticalizada, a gente conseguiu saber toda aquela questão de alocação que eu vinha comentando de uma forma muito mais exata, né? A gente pegou dados exatos de quanto que o couro a pele representava do boi e etc. A distância das fazendas para o frigorífico, do frigorífico para os curtumes. Pra vocês terem ideia, foram mais de 10 mil pontos de dados aqui, 220 variáveis que a gente colocou nesse modelo. E os limites do sistema aqui, que é chamado do berço ao portão, né? Que é da fazenda até a fábrica de couro acabado, até a saída da fábrica de couro acabado. A gente fez para o segmento de calçados atléticos, esse primeiro estudo, e naturalmente já estamos entrando no automotivo, no moveleiro, já iniciamos estudos nessa linha, e que vão estar prontos aí no primeiro trimestre do ano que vem, talvez no início do segundo, mas para ter isso muito claro, né? Tanto para o Kind Leather quanto para um couro convencional, quais são as diferenças. E aqui, vou mostrar para vocês uns números já desse estudo, os resultados finais, e comparando aqui para um cliente nosso de calçados atléticos, nós fomos na fábrica dele, um cliente que é muito parceiro, o Asiatan, né, que ele tem uma filosofia de sustentabilidade, ele quer minimizar o impacto ambiental ao máximo na cadeia, e porque, né, não adianta um curtume fazer isso sozinho, né, você tem que pensar na cadeia inteira, para diminuir o impacto para a montadora, no final das contas, ou para a indústria de calçados. E nós fizemos uma comparação aqui entre o couro que ele usava anteriormente, que era Wet Blue integral, não era Kind Leather, não tinha as fórmulas otimizadas em redução de produto químico, redução de água, e tudo que a filosofia Kind Leather propõe, para um couro que era Kind Leather, propusemos a divisão em tripa, otimizamos junto com ele, né? Ele já tinha essa pesquisa muito forte, otimizamos o uso de químicos para colocar dentro do fulão, somente o que o couro absorve, e não um excesso para a estação de tratamento, que muitas vezes ocorre. E assim, nós geramos indicadores de um balanço do que acontece dentro desse sistema que a gente comentou. Então, consumo de energia térmica, e aqui é uma comparação entre esse couro novo deles, para calçado atlético Kind Leather, com a metodologia antiga que eles usavam. Então, as diferenças, né? Aqui a gente está colocando só a diferença relativa, mas as diferenças entre os impactos gerados, que são, como vocês podem ver, bem expressivas, mas também aqui nos indicadores de impacto ambiental, que são aqui, de novo, né, modelos matemáticos feitos para calcular com base em toda aquela base de dados,
de fato, qual é o potencial de aquecimento, a redução do potencial de aquecimento global expressa em quilogramas de CO2 por metro quadrado de couro, ou o uso de água é expressa em litros por metro quadrado de couro, de novo, ao longo de toda a cadeia. Então, assim, aqui são só exemplos de um estudo nosso e da abordagem que a gente está tomando. Assim, esse é o nosso plano, é seguir sempre uma abordagem científica para a mensuração de impactos ambientais, mas isso expressa, assim, a demanda da indústria, né? Diversos clientes já batem nossa porta hoje, como deve bater na porta de muitos de vocês, nossos colegas, solicitando a mesma informação, que é entender mais e medir mesmo qual é o impacto ambiental de sua cadeia. E é isso, gente. Espero, assim, são um tempo breve, mas, assim, espero ter deixado aqui para a gente é muito claro que são dois, como nossa empresa, que são os dois principais temas de sustentabilidade que batem em nossa porta. Não, os demais não são menos importantes, pelo contrário, tem alguns outros muito fortes, como bem-estar animal, é um tema que é extremamente explorado, mas espero ter compartilhado algumas informações interessantes sobre como a gente aborda, como a gente busca entender mais e como que a gente busca defender o couro através da ciência, né? Então, usar ela para realmente trazer transparência e trazer clareza sobre qual é o real impacto ambiental do couro, porque o preconceito, a generalização é sempre um recurso do ignorante, né? É muito fácil dizer, aquele é vegano e aquele é mais sustentável. O nosso desafio aqui é como tornar essa discussão uma discussão científica, uma discussão clara e na mesma base para todos. Está muito em linha com como o Stephen finalizou a apresentação dele. A gente precisa tanto dar informação clara para os consumidores, mas também a gente precisa fazer comparações no mesmo nível, né? Comparações justas. E é isso, pessoal. Agradeço de novo o CICB, NWF, e foi Muito obrigado, Kim. Informações sempre muito importantes. A JBS Couros é uma grande parceira do CICB e de toda a indústria brasileira de couros, trazendo ao mercado inovações sempre que inspiram profissionais, empresas e toda a sociedade, né? É uma grande satisfação poder ter contato com o pensamento, as novidades e as projeções da JBS Couros nesse seminário. Temos agora, então, a oportunidade de fazer perguntas aos nossos palestrantes, né? Enquanto a gente recebe as perguntas da audiência, eu quero iniciar com um questionamento para o Stephen. A percepção do cliente final, o usuário dos automóveis, sempre foi importante e agora, mais do que nunca, vem se tornando uma condição altamente obrigatória nas definições de materiais e componentes dos produtos, inclusive dos veículos. A sua apresentação mostrou algumas informações sobre isso. Além de explorar mais esse assunto, gostaria que você abordasse essa questão analisando a situação atual da forma como a GST está percebendo essa mudança nas exigências dos consumidores de automóveis em relação às questões ambientais após a situação da pandemia. Essas informações seriam relacionadas aos materiais que compõem o veículo que está adquirindo, como a rastreabilidade, os impactos ambientais, a questão do desmatamento, a pegada de carbono, transparência e o bem-estar animal. Então, por favor, Stephen, se puder explorar um pouco mais essa questão, a gente agradece. Claro. Nós não vemos nenhuma diferença significativa de impacto após a Covid-19. Pelo menos pensando nessa diferenciação entre o couro e os sintéticos. Essa é uma diferenciação que já está acontecendo há alguns anos, pensando na mudança do couro para o sintético. E como eu falei na apresentação, o principal problema aqui é essa questão descritiva. E, sinceramente, eu acho que com esses materiais específicos, as empresas que estão produzindo esses materiais estão fazendo um trabalho maravilhoso. Do ponto de vista de inovação, eles têm uma qualidade muito bom, mas não é couro. Então, do ponto de vista da rotulagem, nenhum devia ter uma etiqueta falando que é couro. É necessário descrever exatamente o que é e deixar o consumidor escolher. Nós sabemos quantas pessoas gostam do couro natural.
De acordo com as últimas pesquisas que vimos aqui no meio do ano, nós vimos as preferências das pessoas. Uma grande campanha que nós fazemos realmente é ter essa abertura, deixar o cliente compreender o que é o material e deixar que ele tome essa decisão. Como eu falei na minha apresentação, continuaremos lidando com essa pressão, que não acontece só no mundo automotivo, mas acontece no mundo inteiro, não só conosco, mas também em outros setores. Porque nós precisamos, sim, lidar com a questão do bem-estar animal e da rastreabilidade. Nós sabemos que isso tem que ir até toda a ponta, de ponta a ponta, porque faz parte da nossa cadeia. Nós precisamos fazer parte disso. É por isso que queremos um trabalho em cada uma dessas áreas, para que, como indústria, nós conseguimos comunicar essas informações para o cliente, independentemente do setor. Ok. Thank you, Steve. Temos uma pergunta também para o Kim Sena. Então, de que forma a empresa entende que pode melhorar a percepção do couro frente aos consumidores de automóveis? Obrigado pela pergunta. Assim, eu compartilho muito da visão colocada pelo Stephen aqui na apresentação dele. A empresa compartilha muito dessa visão, que é da gente realmente ter as informações mais claras para eles, né? Então, assim, tanto conseguir evidenciar com dados, mas também conseguir, através de estudos, como o Stephen compartilhou, sobre a percepção do consumidor final, e como que o valor do couro que ele entende. Mas também, de novo, assim, e desculpem o fato de ser repetitivo, mas acho que está muito linkado com o que a gente discutiu aqui hoje, mas demonstrar ele, dar segurança de que a indústria do couro não tem nada a esconder. A indústria do couro, ela, pelo contrário, ela é indústria sustentável por essência, por reaproveitar uma matéria-prima para usar como um revestimento tão nobre. E o nosso desafio é abrir nossas portas, dar conforto, dar segurança para eles entenderem de que o couro é o caminho. O plástico, ele é um material excelente, ele é um material muito útil, mas para algumas coisas específicas. Um computador não poderia ser de couro, um copo não poderia ser de couro, mas um revestimento, aí o couro brilha. O couro é um material resistente, é um material que vai durar por muitos anos. Então, a gente deixar muito claro, de uma forma numérica e transparente, o quão sustentável é usar esse material. Ótimo. Obrigado, Kim. Eu vou fazer uma pergunta da audiência para o Stephen. Como a indústria automotiva atual pode ser sensibilizada sobre o valor do couro, considerando que a sustentabilidade tem um aspecto intangível sobre o custo do material? Yes, it was. Generally, I think I get it. Sim, ficou claro. Como o Kim falou, e eu também falei na minha apresentação, precisamos dar uma resposta única para destacar as questões de sustentabilidade. A nossa resposta é única com relação ao couro, como o Kim falou. É um produto bastante sustentável. É isso que continuamos a dizer quando comparamos com a alternativa, que é o plástico, PVC, em essência. Então, precisamos manter nessa linha, promovendo a qualidade do couro com relação à sustentabilidade. E quando você avalia o setor automobilístico e as empresas, os fabricantes, se esforçam, claro, para atender essas expectativas dos clientes. Então, o fato de que os consumidores vêm afirmando nas pesquisas que tem essa aspiração por comprar um veículo com estofado de couro, e já vimos em outras apresentações também, há 3 opções. E não vemos mudança significativa no futuro próximo. Couro, material sintético e tecidos, todos com as suas qualidades, vamos defini-las, vamos ser bem transparentes com clientes e eles é que tomam a decisão final. E para nós, vamos continuar promovendo as qualidades do couro, para que clientes e consumidores entendam as qualidades de sustentabilidade e também os atributos do próprio produto
Cada couro tem uma história pessoal. Todo couro é diferente, é singular. Precisamos promover esses atributos constantemente. Ok, Stephen, obrigado. Vou fazer uma última pergunta ao Kim, então, para a gente encerrar. É uma pergunta bem interessante, Kim, sobre a lei do couro. Como a lei do couro pode apoiar a valorização do couro sobre os sintéticos nessa indústria automotiva? Aqui eu vou dar uma opinião, assim, ao meu ponto de vista, assim, eu acredito que a lei do couro, ela é muito importante por uma questão de clareza e transparência para o consumidor. Então, ele precisa ter a segurança de que o que ele está comprando, que tem lá o nome couro, seja couro. Então, é algo de extrema importância do ponto de vista de sinceridade mesmo, sobre o produto. Porém, por outro lado, eu vejo assim, o couro, ele é um material invejado, né? Então, assim, o couro, podemos fazer uma analogia aqui, é como a Gillette nesse sentido, né? Então, lâmina de barbear, a Gillette está ali, a Gillette ela é copiada e ela, em muitos sentidos, ela gosta disso, porque ela é copiada por um motivo, porque é um material bom, é um material invejado ou desejado. E eu entendo que a gente tem que só tomar o cuidado de que muitas vezes é uma abordagem muito importante que a gente defender a transparência da informação, mas, por outro lado, a gente tem que ter o cuidado de não usar apenas uma abordagem reativa ou defensiva, que couro é só isso e ponto, e ponto final. É isso somado ao fato de trazer as facetas positivas dele. Né? Então, é assim, ele é copiado por um motivo e continue copiando, gente. Queiram copiar, mas vocês nunca vão se igualar. Né? Nunca vão se igualar, nunca vão ser o couro. O plástico nunca será couro. E eu acho que é esse o nosso desafio, é como que a gente usa essa abordagem de usar a lei do couro para que ela seja um sinônimo de o consumidor saiba o que você está comprando, não seja enganado. É nossa aliada nesse sentido, somado ao fato da gente conseguir trazer o mínimo de subjetividade e o máximo de exatidão para o que é, de fato, a sustentabilidade do material couro. Tá certo. Perfeito, é isso aí. Ninguém quer ser enganado e o consumidor está sempre certo. Gente, quero agradecer aos nossos participantes, ao Stephen, ao Kim. E a gente está chegando ao final do Brazilian Leather Webinar Series. Esse foi um projeto incrível do segundo semestre de 2020 que o CICB realizou com o apoio da National Wildlife Federation, a NWF. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a NWF pela parceria, tendo a certeza de que compartilhamos com públicos muito especiais informações que irão nos dar suporte em escolhas mais sustentáveis, com um olhar muito preciso para o meio ambiente, as pessoas e a economia. Um agradecimento especial ao Simon Hall, ao Maurício Bauer, ao Rafael Andrade e a toda a equipe da NWF. Obrigado a todos pela audiência. A gravação desse webinar estará em breve no site do Brazilian Leather Webinar Series. E fiquem ligados em nossas mídias, pois nas próximas semanas lançaremos as informações sobre um outro grande evento que une conhecimento, inovação e exemplos positivos. É o Fórum CSCB de Sustentabilidade 2020, que esse ano acontecerá no início de dezembro. Até lá! Obrigado a todos!